Graça e paz, irmãos. Eu vou convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 2. Oséias, capítulo 2. No capítulo 2, versículo 5, está escrito: pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo os devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou com suas arrecadas e com suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Amém. Os irmãos podem sentar. O versículo que nós vamos usar essa noite é uma meditação na conclusão dessa palavra, que está no versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei o coração. E no versículo 16 diz: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Nós lembramos que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus chamou esta nação e fez um casamento com a nação Israel. Fez um casamento porque casamento é aliança. Casamento é pacto. Então, no momento em que Deus faz um pacto, faz uma aliança com Israel, ele se casa com a nação. E como marido, o papel do marido na linguagem de Deus é proteger, dirigir, amparar, prover, cuidar da esposa. Então, durante todos os 400 anos do deserto, os 40 anos de deserto, Deus proveu para esta nação esposa. Deus supriu. Deus era para eles uma nuvem de dia que os cobria do sol. E à noite ele era um pilar de fogo na frente deles para os dirigir no deserto. Deus mandava tudo perfeito para eles. À medida que o pé crescia, a sandália crescia. A roupa não apodreceu, ninguém adoeceu. Deus dava água para eles, Deus dava o maná todos os dias, Deus dava vitória nas guerras, Deus proveu tudo para esta nação esposa, nação Israel. E Deus avisou: olha,
eu vou ter que dar para vocês uma casa, porque todo marido quer dar uma casa para a esposa. Família, esposa, precisa de um lar. E o lar que eu tenho para vocês é Canaã. E eu vou introduzir vocês nesse lar. Lá vocês vão beber de vinhos, de poços que não cavaram, vão comer de vinhas que não plantaram. Eu vou mandar a chuva na medida certa, o sol na medida certa. Vocês vão ter plantações maravilhosas. Tudo vai ser perfeito, porque eu vou prover para vocês. Eu sou o provisor da nação. Mas tem uma coisa: vocês não se misturem com as nações estrangeiras. Vocês não se misturem com os deuses deles, porque senão eles vão expulsar vocês da casa de vocês. Não, Deus disse isso muitas vezes. E quando foi na hora de introduzi-los, Deus chamou o povo e por boca de Moisés ele disse: eu hoje tomo os céus por testemunhas diante de vós, de que eu vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que possam viver vocês e os vossos filhos. Então eles entraram na terra. Sabe que quando eles entraram em Canaã, primeira coisa que eles fizeram, eles foram flertar com os Baalins, com os deuses pagãos. E parece que dos deuses pagãos, o mais charmoso era Baal. Então eles achavam, o Deus de Abraão é Deus do deserto, é o Deus que provê no deserto. Mas aqui nós não precisamos dele, porque aqui tem Baal que provê tudo para os cananeus. Olha como tem os campos amarelinhos de trigo e de milho. Olha que clima bom. Aqui nós temos tudo. E eles entraram nos costumes dos cananeus e começaram a adorar aqueles deuses. E Deus começou a chamar a atenção. E Deus começou a mandar profetas. E Deus começou a falar, a chamar a atenção, a dizer do perigo, mas eles não ouviam. Por fim, Deus chegou ao cúmulo. Ele pega um profeta santo, e a primeira vez que ele fala pela boca de Osés, ele diz: você vai tomar uma prostituta e vai casar com ela. E você vai ter filhos de prostituição, para ver se esse povo vê que um homem santo casa com uma prostituta porque ele a ama, que o Deus santo faz aliança com uma nação prostituta. E foi isso que aconteceu com Oséias. Ele foi achar Gomer, uma prostituta no mercado, e trouxe para dentro de casa para ser esposa dele. Então, Deus mandava tudo para eles, provia tudo, eles diziam, é Baal que manda. E Deus disse, pois eu vou tirar toda a produção de vocês e eu quero ver Baal dar. E assim, o livro de Amós é uma saga. Mas chega um ponto que culmina Deus dizendo, no versículo 14, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao ouvido. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará mais meu Baal. Essa questão de chamar para o deserto. Quantas vezes nós esquecemos o que é o deserto? O deserto é um período de dores. O deserto é um caminho de dificuldades. O deserto é um período tão difícil que às vezes as pessoas desistem. Às vezes as pessoas morrem. Nós precisamos, quando estamos no deserto, atravessar o deserto sabendo que logo depois do deserto fica a terra prometida. Então, é a melhor forma de você atravessar um deserto, seja qual for que você esteja passando, sabendo que o deserto não é para sempre. Depois do deserto tem a terra prometida. Aqui Deus diz que vai levar a nação Israel para o deserto. Vai atraí-la para o deserto, para lhe falar ao coração.
O que significa que Israel, em Canaã, no meio do burburinho, dos tambores dos deuses estranhos, dos baalis, das festas deles, Israel não estava mais ouvindo a voz de Deus. Mas então Deus vai atraí-la para o deserto, para que ela possa novamente ouvir a voz de Deus. Quantas vezes tem acontecido na nossa vida que nós, nas coisas que temos que fazer todos os dias, nós esquecemos quem nós somos. Esquecemos o objetivo de nós estarmos aqui na terra. Esquecemos que o propósito de Deus para a nossa vida é que Ele nos quer para Ele. Ele nos formou no ventre da nossa mãe, Ele nos tem dado o ar que respiramos, mas nós somos propriedade dEle. E muitas vezes, Deus tem que nos atrair para o deserto, para que Ele possa falar mansamente ao nosso coração. É quando acontece uma doença, Deus não manda doença, mas Ele pode permitir. Quem sabe quando você está doente, você lembra dEle, ou você tem tempo. Ou pode ser numa falência financeira. É um deserto que você atravessa. Momentos de dificuldade e de dores são desertos que nós passamos. Mas normalmente são os tempos que mais nós buscamos a Deus. Por quê? Porque então nós lembramos de Deus no deserto. Por isso ele diz, eu atrairei para o deserto, lhe falarei ao coração. E lá ela não me chamará mais de meu Baal. Me chamará meu marido. Porque Israel dizia, meu Baal mandou uma grande colheita de uvas. Meu Baal frutificou na minha horta. Meu Baal não era meu Baal, era Deus que dava, mas eles diziam que era Baal. Quantas vezes nós precisamos ser atraídos ao deserto para que o nosso ego seja reposicionado? Para que nós saibamos dizer, Deus me deu. Deus me deu força para trabalhar. Deus abriu as portas para que eu tenha esse emprego. Deus me deu saúde e inteligência para que eu pudesse ganhar esse dinheiro e comprar esse lindo carro que eu tenho. Mas a glória é de Deus. Mas você pode dizer, eu sou tal. Eu trabalhei, ralei, estudei com a minha força e comprei o carro. Mas não foi Deus que lhe deu? Não, fui eu que comprei. Foi a minha força, a minha inteligência. Não. Se Deus não estiver provendo, meu irmão, até o ar que nós respiramos vai faltar. Porque é Deus quem abre o balão de oxigênio na hora que nascemos. Aqui, às vezes Deus tem que nos atrair para o deserto, para reposicionar o nosso ego, o nosso centro, o nosso eu. Não há nada de errado com o nosso ego. O nosso ego é criado por Deus, é aprovado por Deus, mas o nosso ego só vai funcionar direitinho quando ele estiver na direção do Espírito. Existe um homem na Bíblia que é um exemplo de ego na posição errada. E sobre ele eu gostaria de falar com vocês, é Jacó. Nós não vamos poder ler tudo sobre Jacó, mas como é um personagem muito conhecido, eu só vou apontando os versículos em Gênesis 32, no final. Se vocês lembrarem, o profeta Oséias, quando fala da soberba de Israel, ele diz, eu não sei por que vocês estão tão soberbos, olhe o princípio de vocês. Foi lá em Jacó, então ele põe Jacó no lugar. Vocês lembram que Jacó, antes de nascer, ele estava dando já um jeitinho para ser o primogênito. Ele já estava puxando no calcanhar do irmão. Você pensa, um menino que antes de nascer já está dando jeitinho. Não é boa bisca. Pois Jacó já puxava no calcanhar do irmão. Jacó.
Agora, depois que ele cresceu, ele tinha um olho grande, um jeito de fazer as coisas, ele tinha os seus próprios métodos, ele era um armador de história, ele sabia como enganar, ele sabia como usurpar a posição que ele queria, porque ele dava o jeitinho dele, ele tinha a estratégia dele e a inteligênciazinha dele para fazer as coisas ao modo dele. Portanto, para Jacó, o sucesso dele ia depender do jeitinho dele e não de Deus. O irmão que era caçador, Esaú, foi caçar e voltou da caçada com muita fome. E ele sabia que o irmão ia voltar com fome. Então, o que é que ele fez? Ele preparou um cozinhado de lentilha, um ensopado, devia estar muito gostoso, porque cheirava longe o ensopado. E quando o irmão vem, depois de dias sem comer, que sentiu o cheiro daquele cozinhado, e Jacó estava ali, porque ele tinha um plano com aquilo. Quando o irmão chegou, disse, me dá um pouco dessa comida que eu estou morrendo de fome. Jacó disse, não, pera lá, vamos negociar. Você tem uma coisa que eu quero e eu tenho uma coisa que você quer. Eu te dou a comida, você me vende a sua primogenitura. Como é que você negocia com o seu irmão gêmeo que está com fome? Pois ele fez isso. Era a oportunidade dele, ele não podia deixar passar aquela oportunidade, senão nunca mais. Então você vê que ele armou direitinho. Não se pode dizer que ele não era um mau estrategista, não. Ele era um bom estrategista. O irmão dele olhou e disse, do que me adianta ter a primogenitura se eu vou morrer de fome? Fica com a primogenitura e me dá a comida. Jacó levou a melhor. Lógico que Esaú está completamente errado, porque na leviandade dele, ele desprezou a honra, desprezou a graça de Deus, desprezou tudo. Trocou a primogenitura, a grande bênção da vida dele, que Deus tinha dado a ele, por um prato de lentilha. Mas Jacó se aproveitou. Você vê que ele dava o jeitinho dele. Mais tarde, quando foi na hora do pai sacramentar, dar a bênção ao primogênito, ajudado pela mãe dele, ele se fantasiou de Esaú, preparou tudo, até o cheiro do suor de Esaú ele botou no corpo, e enganou o pai velho e cego. Nós sabemos que Deus tinha um propósito atrás disso tudo. Nós sabemos que Deus tinha determinado que Jacó seria o primogênito. Mas Deus sabe fazer as coisas na hora certa. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi adolescente, não precisou Davi ficar dando jeitinho para chegar ao trono de Israel. Na hora certa, Deus permitiu que um espírito imundo que possuía Saul tivesse horror do toque da harpa, para poder chamarem Davi, que tocava a harpa. E quando Davi tocava a harpa, o espírito imundo ia embora. Então Deus, quando ele tem um plano, ele sabe como lhe botar lá. Ele não precisa dos nossos meios escusos, dos nossos meios imundos, para fazer aquilo que ele planejou. E quando Esaú chegou da caçada, que viu que a bênção tinha sido dada a Jacó, ele gritou, ele chorou, ele levantou a voz, e ele prometeu solenemente que Jacó seria um homem morto na mão dele, porque ele ia matar Jacó. Jacó então foi mandado para a casa do seu tio Labão, na Mesopotâmia, e lá, quando Jacó chegou, ele botou o olho numa primeira que ele viu, se apaixonou por ela, Raquel. E ele desconsiderou os princípios familiares.
Ele disse, eu vou trabalhar 7 anos para te comprar essa moça, meu tio Labão. E Labão disse para ele, melhor vender para você do que para outro. Ele trabalhou 7 anos contando. No dia que completaram 7 anos, ele foi para o tio e disse, dá-me a minha mulher, porque venceu o tempo hoje. O tio fez um banquete, o banquete era só para os homens. À noite ele passou Lia para a tenda de Jacó. Ora, Lia era uma moça virgem, casadoira, jovem, filha de Labão. Foi o pai que a entregou como esposa. Absolutamente legal, porque naquela terra, para casar a segunda, tinha que casar primeiro a mais velha. Mas Jacó desconsiderou isso, ele queria pular. Jacó dormiu a noite toda com a moça. Possuiu a moça, sem olhar para o rosto. Que homem é esse? Se ele nem olhou para o rosto, como ele ia dar atenção aos sentimentos dessa moça? Quem não olha no rosto, como vai olhar no coração? Então você vai vendo como era Jacó. No outro dia de manhã fez pior, quando viu o rosto da moça. Ai, não era dessa. Labão, você me enganou. Eu trabalhei 7 anos pela outra, não foi por essa aqui. E fez aquela confusão, coitada de Lia. E naquela hora ficou decidido que ele ia trabalhar 7 anos para ter a outra também. Depois que ele trabalhou mais 7 anos para ter a outra. Agora, ele tinha trabalhado 14 anos para o tio para ter 2 mulheres. Ele precisava fazer o rebanho dele, então ficou acertado que todos do rebanho que nascessem pintados e listados seriam de Jacó. Ora, Deus, abençoando Jacó, porque Deus tinha decidido que ia abençoar Jacó, Jacó fez a estratégia dele, passava uma espécie de cera nos animais, botava a cerca e botava os animais para tomar sol perto da cerca. Lógico que vai queimar em lista. E assim Jacó foi fazendo a trapaça dele, foi arrumando, fora que Deus abençoava e olhando para Jacó, porque Deus estava deixando Jacó fazer a estratégia dele, porque Deus ia pegar Jacó lá na frente. Porque Deus, na sua misericórdia, meus irmãos, Ele dá tempo. Você pensa aquele homem que estava fazendo trapaça e montando propinas e orando. Na hora que a propina deu certo, ele ainda foi agradecer a Deus. Será que Deus não deu tempo para ele saber que ele estava fazendo errado? Deus deu, mas Deus não ia impedi-lo. Ele chegou a ser pego na hora em que ele estava orando, agradecendo a Deus a propina. Aquele homem vive na igreja, ele é um dos pastores da igreja. Eu conheço a igreja de onde ele é. Por que que Deus não impediu? Deus tem a bênção para ele. Precisava roubar? Não. Por que Deus não impediu? Ué, e cadê a sua capacidade? Ele foi fazendo o que estava errado, até a hora em que ele foi pego. Foi culpa de Deus? Não foi culpa dele. A mesma coisa Jacó. Deus tinha bênção para Jacó, Deus multiplicava os rebanhos de Jacó, não precisava Jacó ir com a estratégia dele, mas Jacó foi. Agora, 21 anos mais ou menos, Labão já estava desconfiado porque o rebanho de Jacó aumentava muito. E os filhos de Labão também estavam dizendo, só o rebanho dele que cresce, meu pai, e o seu. Então ele aproveitou quando Labão foi fazer a tosquia e pegou a mulher, os rebanhos, os servos, os filhos e se mandou de volta para a casa do pai dele, para Berseba, aonde estava Esaú. Mas ele tinha um nó. Ou ele ficava lá com Labão e os irmãos, olhando que o rebanho dele estava crescendo muito, ou ele voltava para enfrentar Esaú, e ele tinha que enfrentar Esaú.
Mas ele sabia que não ia ser fácil, porque ele conhecia Esaú e sabia que ele tinha agido errado com Esaú. Agora, ele vai com essa preocupação. Quando chega lá, na hora de ter que enfrentar Esaú, eu queria que você visse. No versículo 13 do capítulo 32. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Olha bem a estratégia de Jacó, aqui para vocês verem que sujeito perigoso. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhas. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Olhem para mim, assim. Você leva as 200 cabras e 20 bodes. Dali a 10 minutos, vai o rebanho das 200 ovelhas e os 20 carneiras. Mais uns 10 minutos, segue as 30 camelas de leite com suas crias. Depois as 40 vacas com 10 touros. Depois as 20 jumentas e 10 jumentinhas. E vocês vão assim, aos poucos, porque ele tinha um plano que está escrito aqui. Entregou-os nas mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: são do teu servo Jacó. Já não é irmão, é servo. É presente que ele via ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrares com eles. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo, ó que Jacó pensava: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Está vendo porque que ele estava com essa estratégia toda? Manda um, passa um tempo, manda outro para ir, sabe? Amansando Esaú. Você está vendo? Cuidado com o presente, hein? Quem será que está querendo lhe amansar? Estratégia de Jacó. Mas ele sabia. Eu posso mandar o que mandar, mas Esaú tem muito ódio de mim por causa do que eu fiz com ele. Ele sabia, ele tinha consciência do que ele tinha feito com o irmão. Ele tinha levado a melhor. Mas foi um trabalho sujo. Ele tinha consciência. Agora, ele vai passar a noite no Val do Jaboque, no rio. Ele fez todo mundo passar o ribeiro e ele ficou. E ficando o sol, versículo 24 diz, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Pense bem. Por que Jacó passou a noite, a Bíblia diz, lutando com Deus? Por quê? Porque Jacó tinha certeza. Eu trabalhei mais de 20 anos na minha vida para ter rebanhos, para ter filhos, esposas, servos. E agora todo o meu trabalho, todo o esforço da minha vida vai ser entregue na mão do meu irmão Esaú. Eu trabalhei para ele esse tempo todo. Nada serviu. Vai ser tudo dele, porque ele vai me matar. Eu perdi toda a minha inteligência, todas as minhas estratégias, tudo o que eu fiz, todo o meu esforço, vai jogado fora, não sobrou nada.
Eu preciso da bênção de Deus. É a única coisa que vai valer na minha vida. Eu preciso fazer as coisas na estratégia de Deus. E ele disse para o anjo: não te deixarei se não me abençoares. A única coisa que eu quero agora é a tua bênção. Jacó não queria mais nada. Jacó desprezou suas estratégias, seus jeitinhos, e só queria uma bênção de Deus. E quando foi nessa hora, quebrantado desse jeito, vendo que não valeu nada as estratégias para o sucesso dele, Deus pergunta para ele: como tu te chamas? E ele diz: Jacó. Olha, Jacó para nós é um substantivo próprio. Mas quando Jacó diz isso para Deus, não é um simples nome, é um adjetivo. Ele está dizendo para Deus: eu sou um enganador. Eu sou um usurpador. Porque quando Deus pergunta o nosso nome, não é o nome que o nosso pai deu, a nossa mãe deu, esse nome bonitinho ali que eles encontraram, não. Ele quer que nós confessemos o nosso interior, o nosso nome real, quem nós somos, o nosso âmago, quem nós reconhecemos que somos. Porque nós fazemos sempre questão de mostrar para os outros a nossa reputação, mas Deus está interessado no nosso caráter. Quando eu tinha 11 anos, eu estudava interna no colégio de freira e tinha que dar conta de um determinado número de livros para ler durante o mês. Caiu na lista dos meus livros um livro chamado São João Bosco, parece que era o nome do santo. Esse São João Bosco era um trapaceiro de marca maior. Ele era um homem que mentia pelos poros. Mas as mentiras dele eram interessantíssimas, inteligentíssimas. Por exemplo, se ele dissesse assim: você viu o pastor aí? Eu dizia: aqui não. E eu não menti por quê? Porque eu disse aqui. Aqui não. Eu não vi o pastor aqui. Diziam para ele: João, ei rapaz, ele estava no barco. Você viu o João Bosco passar por aí? Ele dizia: passou por aqui não. Aqui. Ele estava dizendo que não passou por aqui, mas a polícia entendia que não passou por lá. Você viu? Sabe para que direção foi João Bosco? Ele dizia: se vocês rumarem nessa direção aqui, vocês os encontram. A polícia vinha e passava direto. Porque ele estava dizendo aqui, mas... Então, 11 anos, eu fiquei apaixonada por esse homem. Eu achava que ele era o homem mais inteligente e comecei a mentir. Mas eu acho que eu dei de 10-0 nele porque eu suplantei o mestre na mentira. Comecei a mentir, eu mentia. Namorei, noivei, casei, casando, e eu era a crente da casa. Depois da minha conversão, porque eu achava que era crente, mas eu ia na igreja só. Não me incomodou, continuei mentindo. Eu já estava fazendo parte do grupo de intercessão, mentia numa boa. Um dia, aquilo começou a me incomodar. Cada vez que eu passava uma mentira, aquele negócio não descia redondo. Dava um nó. Aí, e cada vez o Espírito Santo foi me levando a uma situação. Quando foi um dia, terça-feira de manhã, eu fui para o culto de manhã, é um culto curtinho, que a gente chama light service. Depois do culto, o pastor me chamou e disse assim: você ajuda tanto o orfanato, por que você não vai lá? Vamos amanhã, eu vou toda quarta-feira. Eu disse: pastor, eu não posso ir. Ele disse: mas por quê? Eu não queria dizer que meu marido não gostava. Aí eu inventei uma mentira linda. Todo pastor quer essa mentira. É que eu tenho uma reunião de oração em casa.
pastor olhou assim para mim, ele nunca soube que eu tinha reunião de oração em casa, mas eu queria dar uma de espiritual. Ele disse, com quem? Porque ele nunca viu falar disso na igreja. Ele disse, são as minhas vizinhas. Eu reúno as vizinhas. Ele disse, tá bem, mas o dia que você puder a gente vai. Eu, tudo bem. Quando eu virei de costas para o pastor, a minha mente, movida na mentira, já estava dizendo para mim assim, agora tem um jeito. Você pode convidar 1 ou 2 amigas para fazer uns 5 minutos de oração na sua casa, assim você não mentiu. Entendeu? Só que quando eu botei a chave no carro, aquilo brotou com tanta força, eu dei uma corrida para trás, nem bati na porta do gabinete, entrei e disse para o pastor, menti. Ele, o quê? Eu disse, eu menti para o senhor, eu sou mentirosa, eu minto minha vida toda, eu tenho o hábito de mentir. Eu vomitei aquilo tudo. Eu chorava e o pastor ria. Primeiro ele tomou um susto. Eu digo para vocês, meus irmãos, parece que eu tirei uma jamanta das minhas costas. Eu botei tudo para fora. Eu me livrei daquela escravidão. E eu comecei a sentir prazer de dizer a verdade. Eu nunca tinha sabido o que era prazer de falar a verdade. Nós nos acostumamos nas nossas estratégias. E depois Deus não entra mais naquilo. Porque nós já cercamos, nós damos jeito em tudo, nós não temos compromisso com a verdade. Foi isso que Jacó fez. Quando ele depositou, eu sou Jacó, ele estava depositando diante de Deus o eu podre dele. Mas quando ele disse, eu sou esse cara aqui, facínora, usurpador, aproveitador, enganador, Deus disse para ele, então me dá isso para cá. Eu vou te dar um novo nome. De hoje em diante, tu serás Israel. Deus só deu um novo nome para Jacó, que era o nome que Deus tinha para Jacó, desde antes dele nascer. Quando Jacó depositou o velho nome ali. Resultado. Quando você deposita diante de Deus o seu eu real, o seu eu imoral, o seu âmago, como aqueles 24 anciãos de Apocalipse no capítulo 4 depositam as suas coroas, Deus recebe isso daí e lhe dá um novo nome. Deus tem um nome específico para cada um de nós. Você lembra quando José nasceu, o filho de Jacó? José era o penúltimo filho, era o 11º. Mas Jacó se apaixonou pelo menino porque era brilhante. Então Jacó fez uma roupa especial para ele. No meio de todos os irmãos, ele fez uma roupa talar, uma roupa para ele de sacerdote. Isso despertou nos irmãos ódio por José. E por causa disso ele foi levado a ser vendido como escravo. Depois ele foi parar na prisão. Deus tinha uma roupa para José. E a roupa que Deus tinha para José era a roupa de governador do Egito, primeiro ministro do Egito. Mas o pai dele atrapalhou, dando a ele uma roupa de homem. Quando Deus tinha uma roupa muito melhor. Deus tem coisas maravilhosas separadas para nós. Mas nós escolhemos ficar nos nossos jeitinhos. Quando Jacó, você vai ver o que está escrito aqui, eu acho lindo. O versículo 31. Quando a palavra diz, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e ele manquejava de uma perna. Quantas vezes o sol nasceu para Jacó? Desde que ele nasceu. Por que que a Bíblia diz, nasceu-lhe o sol? Porque ele agora é um novo homem. Agora, sem aquela jamanta nas costas. Sem aquele peso da escravidão que ele andava antes. Ele vê que o sol brilha mais. Ele vê que tudo é diferente.
começa uma nova fase na vida dele. Se você tem tido dificuldades no deserto, é bem possível que Deus está chamando você ao deserto para acertar o seu ego, para reposicionar o seu ego, para lhe dizer quem é que manda. Não é? Porque o seu ego, meu irmão, e o meu, na nossa mão, ele é um problema. Mas o nosso ego na mão de Deus é uma possibilidade muito grande. Quando Jacó mudou, ele deixou de ser Jacó, enganador, usurpador. Ele passa a ser Israel. As circunstâncias mudam. Mudaram porque quando nós mudamos, as circunstâncias mudam. Um novo nome, um novo homem, nasceu-lhe o sol. Quando ele atravessava Peniel e ele manquejava. A Bíblia diz aqui que ele deslocou a junta da coxa. Você sabe o que é de uma hora para outra? Essa articulação daqui se soltar. Então você pode pensar na dor de Jacó. Você pode pensar como ele passou a puxar a perna. Ele já não dominava o andar dele. O mover dele não estava mais na força dele. Significa que agora ele dependia não mais do mover dele. Vai acontecer uma coisa. Olha o que está escrito no capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. E com ele 400 homens. Uau! Lá vem Esaú com 400 homens para matar Jacó. Porque ninguém vem com 400 homens para abraçar o irmão, né? Ele já tinha recebido todos os presentes e disse, vai levando. Eu vou pegar esse cabra, ele está querendo me amolecer? Ainda vem com essa história? Levar tudo que eu tinha, que era bênção, agora vem mandar no rebanho na frente? Está pensando que eu sou o quê? Chega Esaú com 400 homens para matar Jacó. Olha o que está escrito. Versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Mas por que é que Esaú não matou Jacó? Porque ele não encontrou Jacó. Ele encontrou Israel. Ele foi para matar Jacó. Jacó não existia mais. Jacó foi entregue aos pés de Deus. Nasceu Israel. Então ele encontra um outro homem. Ele tinha um outro irmão. Então ele não pôde matar ninguém. Ele abraçou Israel. Ele foi para matar Jacó, mas abraçou Israel. Você viu? Você vê que quando as consequências da nossa mudança, é que milagres vão acontecer. Milagres. Quando nós somos transformados, as coisas vão acontecer na nossa vida. Às vezes nós queremos mudança da nossa família, quando a nossa vida é uma vida que faz vergonha. Nós somos muito crentes da boca para fora, mas a nossa atitude não é uma atitude de quem ama. A marca da vida do crente é o amor. Jesus Cristo disse, nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tem gente que passa a vida falando de Jesus e nada acontece. Eu costumo dizer que entre os muçulmanos tem os xiitas, mas entre os crentes tem os xaatos. Porque eles falam, mas eles não vivem. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. É pela sua qualidade de vida, é pelo seu testemunho de vida, é pela sua vida diária, que você vai arrebatar pessoas do inferno para Jesus Cristo. Aqui, Esaú teve visível a mudança de Jacó. Quando nós mudamos, quando nós estamos transformados, nós vamos ver
que as pessoas perto de nós vão notar. Tudo em nossa volta muda. Você vai ver aqui no versículo 12. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Que tal? Que tal? O irmão que Jacó temia, agora propõe caminhar lado a lado com ele. Quer ver um exemplo? No capítulo 35, no versículo 2, está escrito assim: Jacó disse à sua família, a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Que tal? Há quanto tempo esse povo andava com Jacó, carregando deuses estranhos? A própria Raquelzinha roubou os ídolos do lar do pai dela e estava tudo muito bem. Agora, porque ele foi transformado, ele diz: lançai fora todos os deuses estranhos. Levantemos um altar ao Senhor Deus, que me respondeu no dia da minha angústia. Olha, agora, a Bíblia diz, no versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Se Jacó falasse antes, ninguém ia obedecer. Mas agora, ele fala como homem de Deus. Ele tem um Deus único a quem ele adora. Por quê? Porque as pessoas ouvem a voz e prestam atenção numa pessoa que é transformada. Não numa pessoa que fala de Deus, mas numa pessoa que vive o Evangelho. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tão cheios, tão ocupados nas nossas estratégias, nos nossos jeitinhos, no nosso modo de conseguir as coisas. Sempre a gente tem um jeito, tem uma estratégia, tem que ser esperto. Que nós nos esquecemos que Deus tem o método dele, que Deus tem a retidão dele. E às vezes nós estamos tão acostumados nisso, que nós esquecemos que Deus está olhando para nós. Até quando você vai ficar assim? Então Deus tem que interferir e nos atrair para o deserto, para falar mansamente no nosso ouvido. E quando Deus lhe traz para o deserto, acontece um problema, você está sofrendo. Você tem que clamar a Deus, mas como é que eu vou clamar a Deus se eu estou fazendo isso, aquilo outro? Como Jacó, que chegou um momento na vida dele que ele viu que não adiantava mais nada. Que tudo o que ele conseguiu no modo dele não prestou. Agora ele queria construir tudo com a bênção de Deus. Lembra daquele ladrãozinho lá da cruz? Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Acabou. Esse reino daqui, onde eu andei até hoje, tudo que eu fiz a minha vida toda, eu não quero mais. Eu quero o teu. Eu me rendo a ti. O outro queria que Jesus fizesse lá um milagre para ele sair dali. E esse último diz assim: não, eu não quero mais nada daqui, eu quero o teu reino. Ele se entrega, ele se rende a esse. Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos que ter um tempo com Deus no deserto, para que Deus possa reposicionar o nosso ego. Não é assim como você pensa. Porque Deus, Ele não pensa como nós pensamos, nem se move como nós movemos. Porque Ele diz em Isaías 55,
os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque o quanto distam os céus da terra, os nossos pensamentos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Se você olhar em Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 29, tem uma palavra que eu gosto muito, que nos ajuda. É 29, versículo 29. Está escrito assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Olhe bem o que está escrito aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Quantas pessoas eu tenho visto virem perguntar para mim, irmã, como é que vai acontecer quando eu morrer? Eu digo, ai, eu não sei. Mas lá no céu eu vou reconhecer minha mãe? Eu digo, não sei. Como que a senhora não sabe? Eu disse, não fui lá para ver. Eu não fui lá para ver. Não, mas o que a Bíblia diz a esse respeito? A Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem a Deus e as coisas reveladas pertencem a nós. Irmão, com quem foi que Caim casou? Porque Adão teve Caim e Abel, matou Abel. Eu disse, eu não sei o nome da mulher de Caim. Eu não a conheci. Não, irmã. Ele deve ter casado com alguém. Então não tinha só Adão e Eva na terra. Eu disse, não sei. Mas eu sei sim, que na antiguidade todinha, nome de mulher não entra. Nós só sabemos o nome de uma filha de Jacó por causa da história dos siquemitas. Diná, que era filha de Lia. As outras. Até hoje, o tempo que eu morei no Iraque, se perguntasse quantos filhos você tem 3 filhas e 2 filhas, 2 filhos. Você dizia 2, porque mulher não conta. Mas, irmã, como vai ser? E se eu não encontrar minha mãe no céu? Eu digo, é porque ela foi para o inferno. Mas eu tenho que encontrar. Eu digo, mas o que você quer que eu faça? Eu queria saber, eu digo, eu não sei. Eu sei que lá no céu ninguém sofre. E eu vou sofrer se eu não ver meu pai. Então eu não sei o que vai acontecer com isso, mas uma coisa eu sei. Eu sei que quando eu sair daqui eu vou saber todas as coisas. Mas até que eu chegue lá, eu vou deixar isso encoberto. Sabe que tem pessoas que não admitem ficar sem saber as coisas de Deus. Por quê? Quando você questiona muito a palavra de Deus, você precisa saber se você tem interesse ou se você tem curiosidade. Curiosidade não é virtude, mas interesse é. Para você buscar a verdade. Mas nunca esquecendo que quando você pergunta por quê, por quê, por quê, por quê, isso pode desenvolver em você um espírito exigente, em que você diz, eu tenho que saber. Deus vai ter que me explicar. Deus vai ter que me explicar, porque senão como é que eu vou entender? Você não tem que entender, você tem que obedecer. Quando você desenvolve esse espírito exigente, significa que todo mundo lhe deve explicação, até Deus. Então, pode ser que Deus lhe leve ao deserto para acertar o seu ego. Como ele acertou e reposicionou o ego de Jacó. Quando Jacó viu que tudo que ele fez no jeitinho dele
estava perdido para Esaú. E ele ainda ia perder a vida. No instante ele reconheceu que a única coisa que vale nessa vida é a bênção e a cobertura de Deus. Quantas vezes nós atribuímos ao nosso plano de saúde, à nossa inteligência, ao nosso nome, à nossa beleza e aos títulos que temos todo o nosso sucesso? Qual é a glória de Deus quando nós damos a glória para tudo menos para Deus? Israel estava dizendo, se eu tenho uma boa colheita, foi Baal que me deu. Baal mandou a chuva na estação certa, o sol na estação certa. Nós tivemos uma grande produção de óleo, de azeite, porque Baal nos protege. Era Deus que mandava. Mas eles não viam Baal, não viam Deus, eles só viam Baal. E Deus disse, já que vocês não estão olhando para mim, não estão recebendo a bênção de mim, vocês estão dando glórias a Baal quando sou eu que faço, então vocês vão ter que vir para o deserto, para poder reconhecer que nem isso Baal impede. Então, quantas vezes nós precisamos, meus irmãos, abrir os nossos olhos, de que o deserto, na maioria das vezes, acontece na nossa vida, para que Deus tenha tempo de receber a nossa atenção. Porque nós não estamos dando mais atenção para Deus. Para que Deus possa dizer, olha, eu te trouxe aqui, nessa terra, não para ficares. Tu tens que voltar para mim. Tu és meu, eu te amo. Mas tu estás te perdendo. Tu estás te jogando fora na mão do teu inimigo que te odeia. Tu estás dando glórias ao mundo, às riquezas, quando na realidade sou eu que te abençoo. Por isso vamos ao deserto para ter uma conversinha. É a hora que acontece alguma coisa na sua vida. Não sei como Deus permitiu. Lembrou de Deus. Lembrou de Deus. Por que será que gritamos na hora do deserto? Na hora da dor? Lembramos que existe um Deus que não existia na hora que estava tudo bem. Mas, irmã, isso é castigo? Não. É a misericórdia de Deus. Deixa eu só dar um exemplo. Aquele homem que foi preso por causa da propina, porque teve a câmera. Ele não pegou a propina? Pegou. Deus não mandou. Ele sabia que estava errado fazer propina? Sabia. Quando foi exposto, por que Deus permitiu? Ele quis. Ele estava feliz da vida. Foi ele que quis. Não era aquele exposto, mas porque Deus lembrou que existe Deus. O Deus que disse não roubarás. Estava presente. Nós não podemos imaginar que Deus está oculto em algum lugar e não vê o nosso erro. Mas Deus está cuidando de nós. E como Deus cuida de nós. Essa semana eu estava conversando com uma senhora que estava me dizendo assim, eu não sei onde é que Deus está. Eu digo, minha filha, então corra depressa para o seu quarto. Corra para o seu quarto, fecha a porta e vai lá no cantinho e procura Deus no cantinho, porque Ele está bem junto de você. Mas você tem tantas coisas para dar atenção, que você esqueceu de Deus. E porque você esqueceu de Deus, você não cobriu os seus filhos de oração. Estão todos perdidos. Você esqueceu tanto de Deus pelo dinheiro, que seu marido levou 80% para distribuir por aí com as amantes.
Você esqueceu de Deus e agora você está com raiva de Deus que não protegeu o seu descaso? Vai para o cantinho. Porque Deus não está nem aí se você ficou pobre. Ele não quer você no inferno. Nós precisamos saber que quando nós estamos muito envolvidos com as coisas do mundo, muito distantes de Deus, abra o olho. É tempo para uma conversa no deserto. Amém? Às vezes Deus nos chama ao deserto para nos lembrarmos das coisas que Ele já fez por nós. Porque o pecado, ele arrebentou com a nossa memória. E ele fez um dano tão grande na nossa memória que nós lembramos o que devíamos esquecer e esquecemos o que devíamos lembrar. Você já viu quantas vezes na Bíblia está escrito: lembrai-vos, lembrai-vos, por causa da memória. Vou dar um exemplo de Israel para vocês. As pragas todas que vieram, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, a água amarga que foi transformada em potável na frente deles, em Mara, a batalha de Refidim, água na pedra em Refidim, porque eles chegaram a um lugar que não tinha água nem amarga. Tudo isso Deus foi fazendo. Quando chega na hora de atravessarem para a terra prometida, Deus abre o rio. E Deus diz para Abraão diz para Josué, calma. Fica os sacerdotes aí. Pega 12 príncipes, um de cada tribo, manda cada um pegar uma pedra aqui do leito do rio. Levanta em memorial aqui em Gilgal. Mas para quê, Senhor? Para vocês não esquecerem que eu abri o rio para vocês. Porque quando no futuro os vossos filhos perguntarem: que são essas 12 pedras? Vocês digam para eles: é que o Senhor atravessou Israel pelo Jordão seco, Ele abriu o rio para o povo passar. Levanta como memorial. A Páscoa é memorial. Se você vê, a Bíblia está cheia de memoriais para trabalhar a memória. E às vezes você esquece do que Deus já fez. De tudo que Deus fez. Quando foi um dia, Moisés subiu para receber as tábuas da lei, 40 dias. O povo disse: ei, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, a gente não sabe nem o que aconteceu para ele lá em cima. Fizeram um bezerro de ouro. Você viu a memória do povo como é? E nós? E nós? Por que será que esquecemos tão rápido do bem que Deus nos fez? De onde Ele nos trouxe? O que aconteceu conosco? É tão triste que nós esquecemos o sábado. Não é para você adorar o sábado, nem guardar o sábado como um dia santo. Mas é para você tirar um dia na semana, fazer dele o seu sábado. Você sabe qual é a tônica do sábado que Deus diz? Descansar e lembrar. Porque se você tira um dia na semana para lembrar o que Deus fez nos 6 que se passaram, você começa a semana com novo ânimo, sabendo que aquele Deus que proveu nos 6 dias, Ele proverá nos outros. Desperta no nosso coração a gratidão pelo que Deus fez. Muitas vezes, nós precisamos ser atraídos pelo deserto, para que Deus agite a nossa memória das coisas que passaram. Porque quando você olha para trás, você vai descobrir coisas maravilhosas que só Deus podia ter feito. Assim, quando Deus diz aqui: eu te atrairei para o deserto, e lá falarei mansamente ao teu coração.
E lá então, não me chamarás mais meu Baal, me chamarás meu marido. Deus quer atrair a sua atenção para Ele. Deus quer os seus olhos de volta para Ele. E por isso é que Ele permite que situações de deserto e de dores aconteçam na sua vida. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus está mais interessado em nós do que nós estamos nele. Amém? Então, meu irmão, de hoje em diante, quando aparecer uma situação de deserto na sua vida, você simplesmente não pergunte a Deus por quê. Diga: Senhor, o que tu queres de mim dentro dessa situação? O que tu queres trabalhar na minha vida? Eis-me aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus nosso Pai que estás nos céus e que estás nos lugares mais altos e nos ouve a oração, e tu nos ouves a oração. Nós queremos neste momento render o nosso coração diante de ti. E tudo aquilo que nós fizemos e conseguimos com as nossas mãos, com a força do nosso braço, com o nosso jeitinho, com as nossas estratégias. E quantas vezes nós levamos vantagem sobre os outros, dando jeitinhos, fazendo trapaças. Mas o Senhor tem os olhos totalmente voltados para nós. E o Senhor não quer que nos movamos na escuridão. Nós queremos lhe agradecer pela sua ação maravilhosa nas nossas vidas. Queremos lhe agradecer pelo seu braço protetor. Queremos nos aconchegar nos seus braços, ó Pai. E lhe pedir que não seja necessário chegarmos ao deserto. Mas que antes disso, nós tenhamos a consciência de voltar para ti, de te pedir perdão, de buscar o teu meio, a tua estratégia, o teu modo de fazer as coisas, para que não tenhamos que ir para o deserto, ó Pai. Nós te pedimos perdão, ó Pai, pelas vezes que temos andado e temos esquecido de ti, que temos perdido dos nossos olhos o foco do teu reino, e nem temos nos preocupado que nós estamos aqui para glorificar o teu nome. Nós te pedimos perdão, ó Pai, e nós nos rendemos. Nós entregamos o nosso eu pecaminoso, trapaceiro, negociante. Nós te entregamos os nossos meiozinhos, o nosso jeito escuso de fazer as coisas. E te pedimos que nos perdoes, ó Pai. E que, pela tua misericórdia, tu abras os nossos olhos, para que o deserto esteja cada vez mais distante de nós. Mas se nós já estamos no deserto, que o Senhor nos ensine a descansar no Senhor. E que logo, logo, a porta da terra prometida seja aberta para nós. Nós lhe agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.